tudo bem? Eu disse que voltava hoje nesse programa pontuando, falando ainda sobre letramento, só que agora eu ia falar mais especificamente do letramento científico, já pegando as universidades. E da mesma forma eu fiz uma pesquisa ampla, sem ser muito minuciosa. Ampla porque foram em vários lugares. Mas, de qualquer forma, vai um pouco da minha opinião, da minha observação, do pouco que eu sei e do pouco das pesquisas que eu li. Então, o paradoxo do ensino superior. Seria de se esperar, que o ensino superior garantisse níveis elevados de letramento científico. Era de se esperar. No entanto, pesquisas revelam um paradoxo perturbador. Mesmo estudantes universitários de cursos científicos, ou seja, cursos de ciência mesmo, propriamente dita, porque tudo é ciência, tudo tem uma arte e tudo tem uma ciência. Mesmo quando você está pincelando, quando você está fazendo um poema, existe uma ciência, existe um poema, existe uma arte subjacente. Quando você está desvendando leis do universo, a criatividade, para você chegar às intuições, às conclusões, é um pouco da arte da coisa, comprovada dentro da visão científica, dos insights científicos que você tiver. Então, essas coisas acontecem em todas as áreas. Então, vamos chamar que tudo tem a sua ciência. Mesmo quando você está pintando um quadro, tem uma ciência. Quando você está escrevendo um texto, uma poesia, um poema, um conto, uma coisa, tem uma ciência. Ainda que seja arte e se baseie em criatividade. Então, de qualquer área, há de se supor que as pessoas, por estarem ali dentro, tenham mais letramento nas ciências e sejam capazes de fazer, não entendendo especificamente de outras áreas, mas compreendê-las, ser capaz de assistir uma palestra. Tanto o pessoal das humanas e das artísticas dentro das áreas científicas em qualquer outras áreas, quanto qualquer outras áreas dentro das humanas e dentro das ciências, dentro das artes escritas, todo tipo de arte. Muito bem. Então, é perturbador que tem demonstrado que o letramento científico é insuficiente, especialmente nas dimensões de raciocínio estatístico, avaliação de fontes, compreensão da natureza da ciência. Então, um estudo publicado pela Life Science Education de 2019, que aplicou o TOSS, o TOSS é TOSLS, que é um tipo de estudo, a estudantes universitários de STEM. O que é STEM? Science, Technology, Engineering and Mathematics, ou seja, ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Tá? Então aplicou o método TOSS aos estudantes de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Encontrou que o desempenho no teste estava fortemente correlacionado com as habilidades de leitura geral, que é o chamado SAT Reading Scores, que avalia a compreensão textual, gramática, capacidade de análise crítica, sob pressão do tempo. Mas isso não necessariamente é leitura de ciência. Isso é o que você aprende de uma forma geral na escola. Habilidade, como é que eu vou dizer isso aqui? Eu vou ler do jeito que está aqui mesmo, mas eu acho que vocês entenderam. Compreensão do texto. Gramática, parte gramatical, capacidade de análise crítica sob pressão do tempo. Se que fulano diz isso, quis dizer aquilo, que ele quis dizer que tal. Mas não necessariamente quando você entrou com uma formulação científica e pretendeu, com uma linguagem razoável, explicar um fenômeno. Aí muitos esbarraram, bateram com o rabo na cerca. Então, sugerindo que déficit de letramento fundamental comprometem diretamente o letramento científico, mesmo em nível universitário. Quer dizer, não houve um pulo quando eles foram para a universidade. Não tinha por que ter, porque dentro da universidade também não foi trabalhado isso. As pessoas, os universitários, os profissionais, eles são muito letrados nas ciências deles. Quando sai daquilo ali, eles não são capazes de falar. Às vezes, você tem um profissional trabalhando para você, da área médica, por exemplo, você faz uma correlação com alguma coisa, ele para e fica te olhando, fala, isso aí não é meu conhecimento. Não é, mas se ele tiver que fazer alguma inferência daquela área que relaciona com a dele, ele não conseguiu ouvir o que a outra área disse para ele. Complicado isso, Uma vez aconteceu um fato na universidade, há muitos anos atrás,
Vou fazer 70 anos, eu tinha 20. Então vocês imaginam o tempo, né? Então veio um cara não sei de onde aí e começou a falar de um produto aí. E na hora que ele começou a falar do produto, produto faz, aí que você faz isso aqui, e toda vez que você faz não sei o que, isso não sei o que era um termo técnico, e você fazia um procedimento que era também outro termo técnico, e nós estávamos lá pastando, comendo grama, né? Comendo quase que a grama da universidade toda. Uma opção de engenheiros e técnicos da área de exata lá, olhando para a cara do cara. Aí lá pelas tantas, eu que não, acho que nunca estive no meu juízo perfeito, levantei a mão e falei, professor, o que é isso que o senhor está falando? Ele não era professor, não. Inclusive eu me dirigia a ele erradamente. Isso aqui esse nome aqui diz respeito ao produto. Eu falei, é o produto o quê? É a marca ou é um princípio ativo? Não, o princípio ativo é fulano de tal. Eu falei, isso é o princípio que ele é conhecido no trabalho, sei. Né? E essa aqui por acaso é uma das marcas. O senhor representa essa marca? Sim, eu represento essa marca. Falei, então você está fazendo um marketing aqui. Ele, não, estou explicando um procedimento que vocês devem fazer como escola, disso, daquilo. E lá tinha outras áreas técnicas também, que servia de mais de uma área de engenharia e outras. Aí todo mundo disse assim, eu falei, desculpa a minha ignorância. Ele, não, absolutamente. Não explicaram isso para vocês. Falei, absolutamente, ninguém falou. Me falaram que eu tinha que vir aqui ver uma palestra. Todo mundo imaginou que eu ia entender de cara o que eu estava falando, eu não estou entendendo lufas. Aí todo mundo ficou assim, à vontade. O cara, tudo que ele falava, começou a explicar. Aí nós passamos a entender. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que nós éramos bastante ignorantes, eu incluso? Sim. Pela explicação dele, dava para você imaginar que era um produto relacionado a uma determinada coisa. Depois eu fiz essa inflexão. Aliás, eu e outros lá fizemos essa inflexão. Mas na hora a gente pastou. Por quê? Porque a gente não tinha a linguagem da indústria. A gente não tinha a linguagem das técnicas mais apuradas. A gente ainda era muito novo. Talvez uma turma um pouco mais velha, talvez ela pegasse. Talvez um engenheiro formado já estivesse trabalhando, talvez ele entendesse. Nós não. Outros técnicos também de outras áreas, não é só engenharia. Mas, de qualquer maneira, havia ali uma incapacidade já no terceiro, quarto período, quinto período até, da gente ter uma capacidade de entendimento daquelas coisas. Significa que nós não tivemos um preâmbulo na universidade que nos enriquecesse a capacidade de entender certos procedimentos. Esse meu exemplo ele é um pouco pobre porque ele é muito específico de área. Né? Eu nem estou falando de coisas tão complicadas ou coisas tão específicas. É um exemplo pobre porque ele está restrito a uma área de conhecimento específico e que realmente ali na hora era mancado de não explicar para a gente, mas a gente também estava meio pobre. Mas é uma coisa muito da nossa natureza profissional ali. Mas de uma maneira geral, esse exemplo serviria para outras coisas que não fossem tão específicas e que nos daria a mesma dificuldade. Essas dificuldades, com o tempo, José Roberto, fui melhorando a minha capacidade de entender. Primeiro que eu sou ocupado desse negócio de saber o que o outro está falando. E segundo que eu virei um pesquisador de várias áreas, eu fiz outros estudos para lá. Isso não vem ao caso. Então eu fui superando isso aí. Muitos amigos superaram, outros nunca superaram, mas eram bons profissionais, né? Em outras áreas. Então, olha bem, o artigo então conclui o seguinte: habilidades fundamentais, ou seja, letramento, são um componente importante de habilidades da literatura científica, que nós, àquela altura, não tínhamos, alguns de nós adquirimos depois e outros jamais adquiriram, embora sejam profissionais bons, mas eles não conseguem sair da sua área e não conseguem entender outra coisa que não seja aquele assunto. Então eles só andam entre iguais, não trocam informação. Isso não é bom porque você tem grupos de médicos, grupos de farmacêuticos, grupos de engenheiros, grupos de várias outras áreas, né? Inclusive dentro das próprias engenharias, dentro das próprias medicinas. Muito bem. A situação da área do conhecimento, a ciência da saúde. Veja bem, estudantes de medicina e áreas correlatas frequentemente demonstram boa familiaridade com o vocabulário biológico, protocolos clínicos, mas apresentam dificuldade em estatística, epidemiologia, avaliação crítica de estudos clínicos, habilidades essenciais para a prática baseada em evidências. Quer dizer, essas coisas estariam dentro da profissão deles. Como nós não tínhamos lá aquela visão
naquele momento da palestra, porque também estava dentro da nossa área, né? Um estudo nos Emirados Árabes de 2023, com estudantes de saúde, revelou que apesar das atitudes positivas em relação à pesquisa científica, a confiança e a prática efetiva da leitura e avaliação de artigos científicos eram significativamente baixas, bem mais baixas do esperado, e eu não estou falando de Brasil, estou falando de mundo. Engenharias e Ciências Exatas, pesquisas de estudantes de engenharia biomédica, Journal of Science, Education and Technology de 2023, avaliou a capacidade de formulação de questões a partir da leitura de artigos científicos e encontrou progressão significativa ao longo do curso, mas ainda muito, muito aquém do letramento esperado ao final da graduação. A leitura de literatura primária, que são os artigos originais, segundo ele aqui, né, permanece uma habilidade subdesenvolvida entre a maioria dos estudantes das ciências, das engenharias, das tecnologias e das matemáticas. As ciências humanas, estudantes em ciências humanas de um modo geral, apresentaram boa capacidade de leitura, sim, interpretação textual razoável, porque eles até são muito preparados nisso, mas tendem a ter lacunas no letramento quantitativo e às vezes até qualitativo de coisas fora de área deles. Eles não conseguem se aprofundar para saber a qualidade da informação que estão recebendo, o que compromete a leitura crítica de pesquisas que envolvem dados estatísticos ou que envolve comparação de dados que dá peso a uma coisa e peso a outra, porque isso aí é uma leitura ulterior, levantamento de opiniões e análises quantitativas de fenômenos sociais. Iniciativas que poderiam melhorar o ensino superior para uma superação, vamos dizer assim, uma melhora. Entre as estratégias eficazes identificadas pela pesquisa para a educação científica, ou seja, consideram um contexto universitário para um letramento adequado, a revisão de pré-prints e artigos científicos com atividade pedagógica. Sempre fazer essas revisões. Vamos ler o que eu tentei fazer na escola. O que você achou desse texto? Não entendi nada. Então vamos ler parte por parte. O que está faltando a você para que eu ensinando aqui você consiga ler esses textos? Está faltando algo em mim, está faltando algo em você. Vamos prover você disso. Vamos ler mais textos disso, vamos decodificá-los, vamos compará-los com o que nós estamos fazendo. Vamos compará-los com outras ciências, vamos compará-los com coisa que não é ciência exata, que não é ciência biológica necessariamente, mas que tem uma filosofia intrínseca, né? Então, pré-print demonstrou que melhora o letramento disciplinar e o senso de pertencimento à comunidade científica quando você lê os pré-prints. Ensino baseado em investigação, que eles chamam de Inquiry-Based Learning. Estudantes resolvem problemas reais como pesquisadores. Eles são defrontados com pesquisa e têm que tomar decisões, como se fossem secretários, como se fosse de saúde pública, né? Ou seja, eles próprios passam a ser investigadores ou ler aquilo que alguns estão investigando, porque de repente você está preso dentro de uma prática e você vê uma tendência que você está observando em meia dúzia de pacientes e não percebe que aquela tendência não é uma tendência geral. Ela tem a ver com a região, ela tem a ver com os tratamentos anteriores, com a educação anterior, com a alimentação anterior, com as condutas anteriores para aquela região, para as relações com outras regiões, para o nível de conhecimento, para o nível de tratamento. Uma série de coisas interagem para que aquilo ali tenha aquele formato que talvez não seja o melhor formato, que você consegue perceber e modificar aquilo e fazer inter-relação com outros grupamentos para a evolução. Quer dizer, isso é um modelo de investigação. Leitura de literatura científica primária desde os primeiros semestres, ou seja, desde que se entrou na universidade, exposição gradual guiada a artigos originais, integração explícita de questões sociocientíficas, por exemplo, discutir as implicações éticas e políticas e ambientais das descobertas científicas, né? De repente você descobriu uma coisa que é muito boa, mas como é que vai ficar o meio ambiente com isso aí? Algumas pesquisas sociais, por exemplo, você descobriu automação. Qual o nível de problema que isso vai dar na sociedade e a questão da saúde mental dessas pessoas quando elas são ameaçadas por essas mudanças em que elas não veem outras oportunidades, né? Isso é uma integração sociocientífica. Isso aí dentro da medicina vai ter um papel interessante dentro das engenharias, dentro da ciência de uma maneira geral. Como é que você vai se conduzir? Letramento científico na população em geral, o cenário global.
A população adulta, né, o letramento científico, é uma questão de saúde democrática. Por quê? Sociedades com baixo letramento científico são mais vulneráveis à desinformação, claro. Você não entende nada, o camarada fala uma abobrinha para você, te soa natural, né? E uma coisa muito simples, né? O cara vira para você e fala assim, tome isso, e mais isso, e mais isso. Ele vira assim, quanto mais você tem, melhor para você, não é? Não. Né? Quer ver uma coisa interessante? Tem uma medicação que eu tomo que ela interage com outras duas medicações. Uma delas eu tomo, pelo jeito vou tomar durante, talvez até o resto da minha vida. As outras duas, elas são mais ou menos temporárias. Mas elas são necessárias nesse momento do tratamento. Então o que acontece? Essa medicação central, que vai ser talvez para a vida toda, e os médicos não sabem disso, eu descobri isso lendo e procurando conhecimento, ela baixa o rendimento porque ela faz ela ser metabolizada muito rápido, então ela não faz o papel dela no organismo. E a outra, ela faz com que o metabolismo da outra seja lento. Então quando você toma outra dose no dia seguinte, começa a ter aquele empilhamento de dose. Bom, aí o cara vira para você e fala assim, não, remédio assim, quanto mais você tomar, melhor para você, vai melhorar mais a sua saúde. No caso do meu remédio central, que diminui a ação, que mantém a ação do outro prolongada, o mais do outro faz com que eu tenha muito indesejável. Então aí o menos é mais, ou seja, se eu começar a falhar um dia, a posologia mais ou menos que eu administrei, se eu começar a falhar um dia, eu não tenho empilhamento, e aí eu tenho o efeito mais naturalizado, sem me dar os efeitos colaterais empilhados. Os médicos são de áreas diferentes e os medicamentos são mais ou menos recentes, novos. E é difícil você ter o conhecimento de literatura. Eu, graças a Deus, tive acesso. Poderia ter passado em branco. Não senti nenhum mal-estar, mas ia acabar sentindo que esse empilhamento ia se dar. Mas eu, graças a Deus, descobri a tempo. Bom, então, veja bem. Quando você tem conhecimento, você não faz o raciocínio linear. Quanto mais, melhor. Não, porque o empilhamento ele não é desejável, ele me remete ao excesso. Essa soma é uma soma que, ao invés de ser benéfica, ela faz o medicamento ser pior, porque ele vira tóxico. Então, quer dizer, a falta de conhecimento e de raciocínios mais elaborados, que você tem através de literaturas mais específicas, quando você se dá o direito de conhecer aquilo, te torna uma pessoa que capta melhor as informações e sabe o que fazer com elas, e não simplesmente acredita nelas. Isso é importante, né? Bom, um levantamento abrangente do National Science Board, Science and Engineering Indicators, de 2024, sobre a população adulta norte-americana, frequentemente usada como referência por sua série histórica longa, revelou o seguinte: a população, de modo geral, tem percepções positivas sobre ciências e cientistas ao longo das décadas, mas a confiança oscilou muito pós a nossa pandemia. Mas por quê? Por causa da pandemia? Não. Porque começaram a fazer um uso político da pandemia mundo afora. Uma coisa estúpida. O entendimento dos tópicos específicos como IA e neurotecnologia é desigual e fragmentado. É verdade, as pessoas têm mania. Primeiro que as pessoas não sabem fazer pergunta, não sabem, sem ser pedante. Não é não saber fazer pergunta, não. A pessoa, às vezes, ela não tem um conhecimento de causa que fundamente bem a pesquisa que ela quer. Então ela fundamenta mal o prompt que ela passa para o IA. E IA dá uma resposta rasa para ela, cheia de erros, cheia de vícios. Se ela souber mais ou menos o que ela está perguntando, e para isso você precisa ter um certo letramento, na ciência de uma maneira geral, você vai ter respostas bem entendidas, ou razoáveis, que vão te trazer uma informação razoável. Então, o entendimento de tópicos específicos como IA, esse é um deles. E a neurotecnologia é desigual e fragmentada. As pessoas não sabem o quanto que aquilo as agride, o quanto que aquilo as ajuda, o quanto que aquilo as aleja, né? Mas também é pedir muito, né? Mas
nós temos que evoluir para isso, porque isso aí, essa coisa não vai sumir, né? Bom, adultos com maior nível educacional e renda participam significativamente mais de atividades científicas, por exemplo, ciência cidadã, leitura de divulgação científica, etc. Apenas cerca de um terço dos americanos do norte, estadunidenses, acredita que cientistas do clima entendem muito bem se a mudança climática está ocorrendo, o que o relatório interpreta como uma falha de educação científica. Acredita que cientistas entendem muito bem se a mudança climática está ocorrendo. O que o relatório interpreta como uma falha de educação científica. Ele está dizendo aqui que existe uma crença cega com relação a alguma coisa que eles observam. E alguma coisa que a população observa não é necessariamente uma mudança climática. Mas isso aí é passível de muitos erros, né? Mas é normal. Vamos dizer assim, é normal, deverá ser superado pela quantidade de coisas que está acontecendo. A pesquisa global sobre desinformação e vacinas revelou que 6% até 37% dos indivíduos, dependendo do país, por isso que é de 6 a 37, consideravam críveis rumores falsos de que a Covid-19 e que regiões mais próximas são sistematicamente mais susceptíveis a acreditar em desinformação. Então as desinformações em cerca de 6 a 37% eram críveis, eram acreditadas diante do problema lá dos rumores que eram falsos sobre a Covid, eram acreditadas de 6 a 37% entre os países do mundo todo. Em que os países mais pobres, menos educados, são mais susceptíveis a essa crença, essa descrença em fatores positivos e essa crença em fatores negativos. E que regiões mais pobres? Há um survey realizado com mais de 18.400 pessoas de 40 países encontrou forte associação entre crença e desinformação e hesitância vacinal. Isso é um trabalho aqui de Rosenbeek e outros autores de 2021, ou seja, eles hesitavam em vacinar porque estavam acreditando que a vacina matava mais do que a doença. Cenário do país, ou por país, ranking e comparações. Países nórdicos, Finlândia, Noruega, Suécia, Ásia Oriental, Singapura, Japão, Coreia, né? Consistentemente lideram em letramento científico em múltiplos estudos. Finlândia, Noruega, Suécia. Na Ásia Oriental, Singapura, Japão, Coreia do Sul e provavelmente China, lideram melhor, têm melhor letramento científico. A Europa Oriental e o Canadá ocupam posições intermediárias, altas ainda, mas intermediárias. Os Estados Unidos ocupam posição mediana entre as nações desenvolvidas, com grande variação interna segundo raça, renda e localização geográfica. Alguns abismos entre regiões e entre grupamentos. Brasil, México, Peru e outras nações da América Latina encontram-se sistematicamente abaixo dos rankings da OCDE. E os países da África subsaariana apresentam os maiores desafios com sistemas escolares ainda em consolidação e pouquíssimo, quase zero letramento dos que conduzem à própria educação. O PISA de 2022, no PISA, a média em ciências dos países da OCDE foi 485 pontos. Singapura liderou com folga, seguido por Japão, Macau, que é China, Taiwan, Coreia do Sul, Estônia, Hong Kong, que é China, Canadá e Finlândia. O Brasil, com 403 pontos, ficou bem abaixo da média. O letramento científico no Brasil, aquilo que é o ILC, Indicador de Letramento Científico, ILC, foi desenvolvido aqui pelo Abramundo, pelo Paulo Montenegro Instituto, Ação Educativa e o BOP de Inteligência. Bom, o estudo revelou o quê? Entrevista de 2.002 pessoas de 15 a 40 anos, residentes no Distrito Federal, e em 9 regiões metropolitanas: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Fortaleza, Salvador, Curitiba e Belém. Então representou cerca de esse espaço amostral representou 23 milhões de habitantes, porque esse é o total dessas populações. O que o resultado deu? As classificações foram assim: nível 1, letramento científico ausente, 16% da população. Não tinha nada, 16% da população. Nível 2, letramento científico elementar, muito no rudimento. 48% da população são rudimentares, ou seja, 50% da população é rudimentar. E dentro desses 50% tem lá aqueles que são 16% do total, que não tem nada, não sabe de nada. Letramento 3, letramento científico básico, tem 31% da população tem. E nível 4, letramento científico proficiente, 5% da população o tem. Isso é péssimo.
Então, em termos práticos, 64% dos entrevistados possuíam baixo letramento científico. Sim, você vai somar aí 48 com 16, vai dar 64%. Então, 64% dos entrevistados estavam no bico do anu, né? Apenas 5% em cada 100 pessoas, em cada 100 pessoas no Brasil, demonstram um domínio pleno de conceitos e termos complexos e capacidade de interpretação crítica de informações científicas. É muito pouco. E eu vou dizer uma coisa para você, esses 5% não estão nos governos, não estão nas políticas, não estão nos ministérios, não estão nos institutos, não estão provendo o país de políticas. Não estão. Um dado particularmente alarmante desse índice de letramento científico diz respeito às elites decisórias, que é o que eu acabei de falar. O presidente do Instituto do Abramundo, Ricardo Uzal Garcia, destacou que somente 5% dos tomadores de decisão, empresários, gestores, políticos, possuíam letramento científico proficiente. Ou seja, 5% da população tem letramento científico. Esses 5% não são necessariamente as pessoas que estão no comando. Dos que estão no comando, é um total que não são 5% da população, mas desse comando, dos que estão no comando, 5% deles, então vamos dizer assim, nós temos 230 milhões de habitantes, 5% são letrados cientificamente. Agora, desses 230 milhões, não são 5% que estão no comando, alguns estão no comando. Dos que estão no comando, vamos chamar de 500 mil. Desses 500 mil, só 5% dos 500 mil que estão no comando, que poderiam fazer diferença, é que tem letramento. E os outros que têm letramento não estão no comando. Quer dizer, percentualmente na população, a gente deve ter de 1 a 2% de pessoas com competência em cargo de comando. Não estamos mais do que no bico do anu. Já fomos enterrados, soterrados. Então, a insuficiência não é apenas popular, ela permeia as classes dirigentes. O objetivo do índice de letramento científico é funcionar como instrumento de política pública, similar ao INAF, que é o indicador de analfabetismo funcional. Porque o analfabetismo funcional ele faz com que você perca, o indivíduo perca oportunidades, o indivíduo assiste mal às pessoas, porque ele não entende os procedimentos, ele desperdiça material, ele desperdiça tempo, tem que refazer e aumenta a demanda de assistência no setor que ele está, a quem necessite. Então, esse índice INAF, ele faz e o ILC faz um mapeamento sistematicamente da capacidade da população de utilizar conhecimentos científicos no seu cotidiano. Leitura, escrita, raciocínio matemático, raciocínio lógico, aplicando as situações correlatas, concretas e relacionadas ao mundo das ciências, porque nós vivemos hoje em dia muito imersos em ciência, em tecnologia, certo? Bom, letramento científico por categoria. O pessoal da saúde, leitura crítica, lacunas muito profundas. Leitura crítica de estudo clínico, distinguir tamanho de amostra, intervalo de confiança, viés metodológico que tem dificuldades, comunicação de risco ao paciente, traduzir probabilidade estatística em linguagem acessível ao paciente, às vezes o próprio médico não entendeu, atualização contínua, absorção e avaliação de novas evidências em contexto de publicações aceleradas. Tem medicações que você tem que fazer uma fórmula para poder aplicar, leve em consideração peso, não sei o que e tal, e já tive a oportunidade de ver gente dando mancada nisso, gente importante. Bom, a pandemia, então, ela expôs dramaticamente essas lacunas. Agora vamos falar de jornalista. O letramento científico entre jornalistas é decisivo para a qualidade de informação, o que chega à população. Jornalistas sem letramento científico adequado tendem a cometer erros sistemáticos. Eu estou cansado de ver isso. É claro que existem aquelas coisas que são tendenciosas, mas tirando aqueles que são tendenciosos, aqueles que querem simplesmente relatar um fato, relatam sem entender do que estão falando, né? Inclusive na internet está cheio disso, só que na internet não tem ninguém atrás para dizer que não é assim, não é por aí. Então, jornalistas sem letramento científico adequado tendem a cometer erros sistemáticos, como equiparar estudos isolados a um consenso científico, a não identificar conflitos de interesse em pesquisas financiadas pela indústria. Ele fala que uma coisa é assim, mas ele não percebeu, ele não foi pesquisar para saber se tinha alguém por trás que tinha interesse que aquilo fosse noticiado daquela forma. Quer dizer, ele passa para frente, sem análise, sem competência para analisar. Amplificar resultados preliminares como se fossem descobertas definitivas, apresentar polêmica científica como se fosse polêmica científica,
o que na verdade é um consenso já consolidado, o que muitas vezes aconteceu. Os gestores, os empresários, tomadores de decisão, os dados do ILC apontam que 15% do letramento proficiente entre esses tomadores de decisão é particularmente grave. Decisões sobre saúde pública, sobre meio ambiente, sobre tecnologia, sobre inovação, são cotidianamente tomadas por pessoas sem capacidade de avaliação crítica das evidências científicas que deveriam embasar as suas escolhas, conduzir e mapear as suas condutas. Isso favorece a influência de lobbies de outros que têm ganho com aquilo, relatórios superficiais, errados, com erros sistemáticos e consultores sem rigor mercadológico. Professores de ciência, aí é que o bicho pega. Professores são multiplicadores fundamentais do letramento científico. Se eles próprios não têm, o que eles vão passar para frente? Pesquisadores no Brasil mostram que parte dos professores de ciência e biologia do ensino fundamental e médio têm concepções ingênuas sobre a natureza da ciência, vendo-a como um conjunto neutro de fatos descobertos, em vez de uma prática social, histórica e falível. Isso compromete a capacidade de desenvolver as novas gerações. Então, aquelas visões que nós falamos lá atrás, 2 e 3, do letramento científico, obviamente compromete. O camarada não sai do 1. Políticos e legisladores. Aí o bicho pega mesmo. A tomada de decisão política informada por ciência é estruturalmente frágil. Não deveria ser, porque muitas vezes o Congresso volta matéria muito importante. Eu vejo uns caras lá com umas caras de que não sabe de nada. Tem que ter um profissional lá dentro para dizer para eles, ó, isso aqui significa isso assim, assim. Se você votar achando que está melhorando, você pode estar arrebentando todo mundo se você não entender. A minha pergunta é, eles vão tomar informação de quem é letrado, já que eles não têm essa capacidade? Eu também não quero discriminar, não quer dizer que só bacana que pode estar lá. Porque o bacana pode ser tendencioso também. Mas o que está lá sendo bacana ou não bacana, ele tem que se prover de uma capacidade. Então, a tomada de decisão política informada por ciência é estruturalmente frágil quando os legisladores carecem de letramento científico. E eles carecem, a maioria deles carece. Questões como regulação de agrotóxicos, política energética, vacinação compulsória, gestão de pandemias, políticas climáticas requerem, ao menos, a capacidade de avaliar relatórios técnicos, compreender o significado de consenso científico, habilidades que raramente são verificadas e menos ainda exigidas como critério de representação política. E eu vou te dizer mais, não é só no Brasil, não. Letramento científico, desinformação e democracia. O relatório Stanford University Science Education in the Age of Misinformation, de 2022, argumenta que a incapacidade de o público compreender o valor e o significado do consenso científico representa uma falha na educação científica. Então, nós estamos falando de educação, lá desde os primórdios. E que muitos cidadãos tratam conclusões científicas sobre vacina, sobre clima, sobre uma série de outras coisas, como meras opiniões pessoais. Mesmo quando eles estão defronte de cientistas bem informados, individuais equivalentes a qualquer outro. Eles pegam essa opinião desse cara e equivale ela a qualquer outra opinião de qualquer picareta. Eu estou careca de ver picareta na internet. Eu que não sou da área dele, na hora que ele começa a falar, eu vejo que ele é um picareta. Eu que não sou da área dele. A pandemia, essa é a minha contribuição, tá, gente? Eu não estou me achando que eu sou espetacular, não. Eu sou professor, sou um cara que vive analisando isso. Eu sou, assim, meu trabalho agora é indireto, meu trabalho é pelas redes, mas ainda assim, eu ainda não perdi a majestade, vamos dizer assim, né? Então, a pandemia de Covid funcionou como um stress test global. Stress test global de letramento científico. Foi onde a gente viu muita calhordice. Nações com maior capital de letramento científico e maior confiança institucional na ciência responderam muito melhor, de maneira mais coordenada e muito mais eficaz. A hesitância vacinal e o negacionismo climático compartilham características estruturais similares. Ambos são ameaças à saúde pública. Ambos são ameaças à saúde global. Ambos dependem da cooperação social e política. Ambos requerem confiança na ciência para serem enfrentados. Ambos requerem algo do conhecimento científico para referenciar as posições e se tornarem críveis quando as pessoas de direito e do campo vêm a público trazer informação. O paradoxo, aponta o autor desse texto,
é que quanto mais convincentes as evidências científicas, por incrível que pareça, mais dividida parece ficar a opinião pública, por causa da opinião de alguns picaretas que conseguem ombrear com a opinião de alguns que têm conhecimento. Porque os que têm conhecimento têm uma linguagem própria, o cara não entende o que ele está falando, acha que ele está inventando, que ele está ficando bonito. O outro que tem uma linguagem rala que fala aquilo que ele entende, ganha a discussão e leva ele para o lado errado. Tá? Bom, tem vários exemplos, né? O letramento científico funciona ou falha. A questão das notícias sobre vacina, as bulas de medicamento. Compreender uma bula exige ler mecanismo de ação, farmacologia básica, interpretar contraindicações, entender percentuais de incidência de efeitos colaterais. Quando eles falam que 0,1% apresenta aqueles conceitos ali, à medida que 0,01, à medida que 0,00, as medidas que vai diminuindo, os percentuais vão diminuindo de valor 0,00, significa que aquilo ali atinge um número muito pequeno de pessoas. Tem gente que tem dificuldade de entender isso aí, né? Pesquisas mostram que grande parte da população brasileira, por exemplo, tem dificuldade mesmo na leitura básica de bula comum, bula boba, né? A gente, para a visão 2, nós temos que ter um letramento científico nas escolas, né? O desenvolver projetos de feira de ciências, não apenas demonstrar o fenômeno dentro da sala de aula, mas fazê-los conviver com aquilo ali durante um período, ou períodos variados de várias ciências, formular hipóteses testáveis, definir variáveis dependentes e independentes, controlar fatores como confusão, como coleta de dados, sistematicamente interpretar resultados com honestidade, sobre limitações do método, sobre se o método é válido, se não é válido, se o espaço amostral é razoável, se ele é representativo, outras pesquisas similares. Tudo isso tem que ser feito na frente dele, junto com ele. A leitura de artigos de jornal sobre mudanças climáticas, por exemplo, no nível 3 de letramento científico, ao ler uma matéria que cita um cientista, né, discordando do consenso do IPCC, que é o painel sobre mudanças climáticas, é capaz de buscar a afiliação institucional desse cientista e verificar se há conflito de interesses, checar quantos estudos revisados por pares foram feitos naquele assunto, com aquele cientista, por exemplo, etc, etc. Acho que a maior parte que eu já falei. Mas olha bem, teve um caso que um picareta aí, eu não sabia que ele era picareta porque tinha muito nome na internet, mas ele fez um vídeo e falou: minha prática e tal, pelo que eu observei, isso aqui, para lá, o negócio é isso, assim, assim, assim. E toda a comunidade estava falando o contrário. Eu até fiz um vídeo sobre isso. Aí li mais, porque naquela época ainda não tinha, né? Há 4 anos atrás nós não tínhamos acesso mais, né? 5, 6 anos atrás nós não tínhamos acesso ainda a IA, né? E eu fui pesquisando, fui em institutos e tal. A IA leva a gente mais rápido para dentro dos institutos, né? E eu tive que achá-los. Aí achei, aí consegui, tal, fiz o vídeo. O cara está falando assim, minha observação, tal, eu vejo que isso não funciona assim. Eu não sei, não lembro mais o que é. Agora, presta atenção. Um médico, ainda que ele tenha 50 anos de prática, ele analisou o quê? 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de pessoas? Tá. Ao longo do tempo. Nesse momento agora, quantos pacientes ele tem em 2, 3 hospitais que ele consegue trabalhar? 600. Não é um espaço amostral definitivo. O espaço amostral definitivo é um espaço que leva em consideração gênero, leva em consideração idade, faixa etária no caso, leva em consideração a idade, leva em consideração uma série de fatores para você formar um espaço que seja representativo de uma comunidade. Ele observando, por exemplo, se ele é médico de uma determinada especialidade, por exemplo, se ele é gerontólogo, ele só vai defrontar com velhos, né? Como é que ele pode alegar a experiência dele? A experiência dele tem que ser somada à experiência de vários outros segmentos da sociedade com várias outras especialidades. Então ele está falando ali uma abobrinha para ganhar like. Eu garanto que ele ganhou mais dinheiro com aquele vídeo do que ganhando com a profissão. Bom, gente, então, tem aqui caminhos e recomendações. O vídeo ficou grande, o segundo vídeo, eu não quero avançar mais. O próximo assunto que nós vamos falar, de repente, vai ser o letramento político. É um texto um pouco menor, mas é um texto importante também da gente avaliar. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E até o próximo programa Pontuando, com outro assunto que é interessante também, o letramento político. Até lá. Muito obrigado. Tchau, tchau.